Bate-bola final. É o nosso bate-bola final aqui na Torcida K, falando sobre mais um clássico rei do futebol cearense em 2023. No primeiro pelo Campeonato Cearense deu Vozão, 2-1. No segundo, agora pela Copa do Nordeste, deu Ceará de novo, 2-0. E não tem essa, né, Hugo do Vale? Eu até estava vendo alguns comentários aqui. Não tem essa de dizer, por parte do torcedor do Fortaleza, não, o importante é a Libertadores. Não tem essa. Não tem essa. Eu acho até que é um argumento feio. Tanto diz respeito ao clássico, como diz respeito ao mérito do Ceará, que mereceu demais, jogou muito de novo, né? Tanto na proposta ofensiva, quanto no segundo tempo na proposta defensiva, porque se defender faz parte do jogo, né, Hugo do Vale? O Hugo do Vale vai falar com muito mais propriedade, mas querer diminuir o clássico rei por conta de Libertadores, não é por aí não. E o Vojvoda hoje errou feio, né, Hugo do Vale? Errou feio. Mudar o time da forma que mudou e jogar da forma que foi, não deu legal não, ficou comprovado na prática. E o Ceará, por sua vez, que não tem nada a ver com isso, cumpriu o seu papel de um time que entrou conectado no jogo e entrou para vencer mais uma vez. Tem aquela frase, né, Hugo? Clássico não se joga, clássico se ganha. E o Ceará, nos 2 clássicos, soube fazer de maneira exemplar, soube cumprir essa máxima, né, Hugo do Vale? Tá contigo. É isso, né, Caio? Primeiro, não adianta você falar que, tô preocupado com a Libertadores, né? Um clássico aqui da Copa do Nordeste não vale de nada. Um clássico do Campeonato Cearense não vale de nada. Isso não existe, né? E se existir, como é que se justifica um time da Libertadores perder para um time da Série B? Eu acho que esse argumento não fica bacana. Até pela grandiosidade desse clássico, como você falou. É o maior do Brasil, né? Para nós, sim, cearenses e nordestinos, a gente pode falar isso, e principalmente do Nordeste, né? Somos realmente o maior clássico do Nordeste e estamos figurando aí entre os maiores do Brasil, né? Então, realmente, esse tipo de discussão, esse tipo de argumento, a gente deixa para o torcedor, porque a gente que está aqui analisando futebol e trazendo aí uma opinião mais esclarecida, a gente jamais pode falar sobre isso, né? E falando justamente sobre Ceará e Fortaleza, você foi muito feliz, né? Hoje foi um clássico que contou muito sobre a atitude dos 2 treinadores, né? O Vojvoda, no seu entendimento dentro do clássico, mais uma vez repito, não acho falta de respeito, não acho que esnobou, não acho. Eu acho que ele teve um excesso de confiança com o grupo que ele tem nas mãos. É um grupo que ele já está à frente há 2 anos, é um grupo que ele mesmo foi o responsável pela vinda de alguns jogadores. E aí ele entendeu que dentro do clássico ele poderia trazer um resultado melhor. Só que vou contestar não só a mudança quase que 100% dos jogadores, mas também a mudança da postura tática. O Fortaleza veio com uma postura tática totalmente diferente. Não veio com a linha de 3 jogadores para poder o Samuel sair um pouco mais à frente como ala, né? O seu Fortaleza veio num 4-4-2 e ainda com 2 volantes de marcação, né? Com 2 jogadores para armar jogadas, né? Então o Fortaleza é totalmente diferente para cima do Ceará, que veio com a mesma formação do clássico passado e com a mesma formação que vem jogando todas as competições. Quer dizer, é um time que já está consolidado, é um time que já está entrosado. O Vojvoda poderia ter pelo menos pensado nisso, mas é como eu falei, excesso de confiança. E aí o jogo começou e ficou claro para a gente que o Ceará estava com o mesmo ímpeto e o Fortaleza estava com seríssimos problemas de entrosamento. O Ceará que manteve essa marcação um pouco mais forte, a marcação alta e contando com um dia inspiradíssimo, né, do Eric, um jogador que, na minha opinião, foi o principal responsável por esse resultado, até porque o 2-0 foi construído no primeiro tempo, né, e com ele participando, inclusive, de lances que não chegaram a ser gol, mas lances de perigo, né? O Ceará fez 1-0, né, numa jogada pelo lado esquerdo com o Janderson, depois veio para o lado direito com o Eric, que serviu, né, a área, mas no primeiro finalização do Vitor Gabriel não deu certo, mas logo depois o Guilherme Castilho foi lá e fez,
depois um pênalti claríssimo, né? De uma jogada de quem? Do Eric, né? Ali dentro da área, para cima do Lucas Sacha, e ele mesmo foi lá, bateu e fez, com muita maestria, diga-se de passagem. Eu falo mais sobre a questão do pênalti, porque o Ceará sofreu muito no ano passado por conta disso. Foram cobranças de pênaltis que se tirou o Ceará pelo menos de 3 competições, né? Então isso conta muito. Então a gente tem que enaltecer. Veio o segundo tempo e a gente falava, o Ceará tem que se manter dessa forma. O Fortaleza tem que mudar. Tem que trazer ali alguém de referência para frente, tirando o Lucero ou o Romero. Tem que trazer um jogador de criação, né, ali para o volante, que não tinha esse jogador, e tem que trazer mais velocidade. Mas o Vojvoda foi fazendo isso devagar, sabe? O jogo foi passando e ele foi mudando aos poucos. Até nisso ele pecou hoje também. Foi, como diz o outro, fazendo as modificações à prestação. E aí o tempo foi passando e não deu. Você vê que o Fortaleza nessa reta final foi muito mais ousado, foi muito mais criativo. O Fortaleza chegou com muito mais situações plurais dentro da partida, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pelo meio, chute de fora da área, cabeceio, enfim. Foram situações que o Fortaleza poderia ter feito antes, mas não fez. Em relação ao Ceará, Caio, eu acho que ele arriscou um pouco quando ele tira Guilherme Castilho, né, e tira o Eric, para colocar justamente o Chay e o Igor, que são 2 jogadores que ainda não encaixaram e que não têm as mesmas características de Eric e de Guilherme Castilho, principalmente o Guilherme Castilho, que é um jogador que está atuando mais como meia, mas recompõe muito bem o meio campo, porque já jogou de volante, tanto de primeiro quanto de segundo. Mas, no final das contas, o Ceará segura o resultado de 2-0, como eu falo, para muitas pessoas justo, mas para mim incompetente. Foi o Ceará mais uma vez nesse Clássico Rei contra a equipe do Fortaleza. É mais um clássico que entra para a história, para aqueles que dizem que não conta. Mas toda vida que lembrarem, essa vitória vai estar contabilizada para o Ceará na história dos Clássicos Reis. E o efeito emocional também, que é muito importante, da confiança moral que o Ceará ganha. 10º jogo de invencibilidade, 10º jogo seguido do Ceará nessa sequência com o Gustavo Morínigo, e o Fortaleza só perdeu para 2 equipes até aqui, para o ABC e para o Ceará 2 vezes. Então, o Ceará manda aquela mensagem, me respeite, que aqui comigo o negócio é mais embaixo, né? Ou seja, para o Clássico Rei... Respeite o velho, né? Respeite o velho. Para o Clássico Rei, isso é maravilhoso, para esse confronto que pode ser, inclusive, um duelo de decisão de campeonato cearense, como já destaquei também. Agora um detalhe, Fortaleza poupou os jogadores visando Libertadores, que é na quinta-feira o jogo aqui em Fortaleza. O Ceará tem um jogo na quarta contra o Vitória, não é isso? Tem um jogo na quarta-feira e de toda forma colocou os seus principais atletas em campo. Então é questão de prioridade. Acredito que passa por isso também, questão de prioridade, eu concordo com o Hugo do Vale, acho que foi excesso de confiança do Fortaleza mais uma vez, né? Entrou contra o Ceará pensando que o seu time alternativo daria conta do recado e não deu, porque não entra na minha cabeça você dizer, não, pro Fortaleza não interessava, que não interessava, hein, Hugo do Vale, que não interessava. O Clássico Rei, meu amigo, tem um impacto grande, sabe, interno também para cada clube. Esse clássico é poderoso, esse clássico pode mudar rumos, né, de equipes, a gente acompanhou muitas vezes isso. Hugo do Vale, agora vamos ao nosso raio-x da torcida K. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da torcida K. É isso aí, os melhores e os piores do jogo, ou melhor, o pior, você fica à vontade, Hugo do Vale. O melhor pode ser um jogador, pode ser um acontecimento, uma jogada, algo do jogo em si, e o pior da mesma forma. Hugo do Vale. Caio, o melhor jogador da partida, né? Eu vou colocar o Eric, né? Até por merecimento que esse rapaz vem fazendo. Indiscutível, né? Acho que pode até ser questionável, porque o Richardson foi muito bem dentro da partida. Um jogador que realmente conseguiu contribuir bastante, né? Mas o Eric em si participou de tudo, né? De tudo para o Ceará chegar a esse 2-0. Desculpa, Hugo. Inclusive, defensivamente, o Eric ajudou também, né? Demais, demais. Porque é uma situação, Caio, também é importante você falar nisso, que o Eric teve muita dificuldade no ano passado de fazer essa função de extremo, né?
que a gente chama, recompor o meio campo, ajudar na lateral direita, para poder dar aquele apoio tanto ao volante como o lateral no primeiro combate. Ele tem essa dificuldade, tinha essa dificuldade e vem melhorando muito, que é o que o Janderson faz pelo lado esquerdo muito bem. E o pior do jogo? Cara, o pior do jogo, eu acho que eu vou colocar na conta do Vojvoda, né? Eu acho que o Vojvoda, eu sou fã demais do Vojvoda, né? Sou fã de carteirinha desse treinador. Mas hoje ele mandou mal demais. É na conta dele total, né, o Gruvali? Vojvoda, a formação que ele colocou em campo realmente não correspondeu. Deixe os comentários do Gruvali. Você concorda, discorda? Fique à vontade, deixe nos comentários. Sempre deixe o like, se inscreva no canal também da Torcida K. Isso ajuda demais o nosso trabalho, Torcida K, para quem curte o esporte cearense.